Fala galera, tudo bem? Você quer saber um pouquinho mais sobre patologia em superfícies como parede, metais e madeira? O que é isso, patologia? Isso mesmo, doença de parede. Você já ouviu falar? Me acompanha aí, vamos lá. Mas antes de a gente falar de patologias, doenças de parede, de metais, de alvenaria, de madeira e tudo mais, eu queria falar um pouquinho para você a meu respeito, me apresentar para você, contar um pouquinho da minha história, para você saber um pouquinho mais de onde eu venho e para onde eu vou. Opa, para onde eu vou não dá, né? Meu nome é Peter, tenho 42 anos de idade, tá certo? Nem sempre na minha vida eu fui pintor. É lógico, né? Já pensou eu nascer pintor? Não dá certo. Mas houve um momento na minha vida em que eu decidi me tornar um pintor profissional. E é até interessante que hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou por que você decidiu ser pintor? E até hoje eu estou procurando a resposta. Não, gente, brincadeira. Na verdade, eu decidi ser pintor porque eu vi algo promissor nessa profissão, tá certo? Só que antes de eu ser pintor, eu tinha uma outra profissão. Eu era propagandista. Você sabe o que é isso? Propagandista é aquele cara que pega amostras de medicamento, estuda sobre os medicamentos, visita o médico, leva a amostra de medicamento para ele, fala sobre o remédio e cai fora do consultório. Olha só que interessante, né? E era gostosa essa profissão. Confesso para você que eu gostava muito. Trabalhei 7 anos e meio, mais ou menos, nessa profissão, né? Atuei aqui em Cascavel, Paraná, que é a cidade onde eu moro, e também em Natal, Rio Grande do Norte. Nossa, que diferença, né? Pois é, foi uma outra extremidade que eu fui, quase outro país, viu, gente? Porque Nordeste é fantástico, é maravilhoso. E eu fui para o Nordeste, fiquei morando lá em Natal 1 ano e meio, também como propagandista, né? Acabei voltando para Cascavel por conta da situação familiar, meus pais e tudo mais. E depois disso, eu percebi que aqui na cidade de Cascavel, essa profissão de propagandista, ela já não estava mais tão em alta, né? E eu gostaria de mudar de ares, mas estava difícil, eu não sabia para onde correr, não sabia o que fazer. E de repente surgiu uma oportunidade de eu fazer pintura, né? Uma coisa que eu já fazia em casa mesmo, já fazia na casa dos meus pais também. Meus pais tinham um apartamento alugado, uma casa alugada, aí o inquilino saía, eu pegava lá minha bandejinha, um monte de jornal, um rolo de pintura e ia para lá, ia fazer as pinturas. Saía que era uma beleza, né? Porque eu não era profissional, eu era um pintor hobbyista. Aqueles pintores de final de semana que não tem dinheiro para pagar um pintor, e eu ia mesmo fazer, tá certo? Só que eu percebi que era algo gostoso, é uma terapia também a pintura, né? Sem contar que se você for um profissional mesmo da área, você consegue ganhar um dinheiro bacana, uma grana bacana. E aí eu fui encarar essa parte da pintura, né? Fui lá, comecei a pintar para um amigo aqui, outro amigo lá, quase que de graça, porque eu não sabia nem como dar preço para a pintura. E aí eu percebi que era gostoso, era legal, mas depois de um tempo surgiram alguns serviços um pouco mais sérios, um pouco mais fortes, mais firmes, mais seguros, né? Eu nunca me esqueço de quando eu comecei mesmo a me interessar pela pintura. Foi quando eu pintei um estúdio de um amigo, que ele pediu para mim: Peter, vamos lá, você não está fazendo nada, eu também, me ajuda. Eu falei: beleza, vamos lá. Eu vou te pagar. Eu falei: não, tá bom, vamos lá. E aí a gente começou a fazer lá. Pegamos um galão de tinta e a gente foi, pegamos a bandeja, a famosa bandeja, o pincel, o rolo, e fui lá, pigmentei a tinta para ele e tal, pintei. Foi muito legal. Depois daquilo surgiu a casa de um outro amigo, né? E precisava pintar também. E eu lembro até hoje, a gente foi numa loja de tinta e aí a gente chegou lá, o dono da loja me conhecia. E ele falou: ô Peter, eu fiquei sabendo que você está pintando. Eu falei: tô? Tô. Falei: não, uma insegurança só. Falei: não, tô pintando sim. E aí ele falou: pois é, rapaz, você poderia ter pintado a casa do fulano. Fulano é o nome fictício que eu estou dando para um amigo nosso, né? Eu falei: não, poderia, mas é que a gente já pegou um pintor. Mas se você quiser, eu dispenso outro pintor e coloco você para fazer a pintura. Eu falei: tá, pode ser, bora lá. E aí ele falou: então tá. E aí eu pensei: pô, que legal. E como é que vai ser isso aí? Ele falou: não, é só para pintar por dentro. É uma casa com 3 quartos, um corredor, uma sala e uma outra sala. Só isso. Você vai pintar teto e parede, é tudo a mesma cor. É uma repintura, não tem erro. Falei: filé, gostei, bacana.
Aí fiquei pensando, eu vou levar de 3 a 4 dias para pintar isso, né? E aí eu pensei, poxa vida, isso foi, gente, em 2011, se eu não me engano. 2010 ou 2011. 2010, para ser mais exato. E aí eu pensei, poxa vida, se eu cobrar R$ 250 para pintar essa casa por dentro, eu acho que está um preço bacana. E aí, enquanto eu estava aqui pensando, esse meu amigo, dono da loja de tintas, falou para mim assim: Ô Peter, inclusive eu vou pagar para você o mesmo valor que iria pagar para o pintor, tá? Porque eu estou responsável pela pintura da casa desse nosso amigo. Eu falei, não, tudo bem. E quanto é que você ia pagar para ele? R$ 700. Eu quase caí de costa. Eu me segurei ali, administrei no semblante, fiz cara de paisagem, que estava achando tudo lindo, maravilhoso. E por dentro eu estava saltitante. Eu falei, poxa vida, eu pensei 250, o cara me fala 700. Aí ele olhou para mim com cara de preocupado, ele falou, tá bom para você? Eu falei, tá bom, beleza, dá para fazer. Por dentro, feliz da vida. E aí fui lá, em 3 dias, gente, eu fiz a casa. Minha sorte que tinha uma escada lá, porque eu mesmo não tinha nem escada para poder fazer as partes de cima, os cantinhos e tal. E eu lembro até hoje, eu não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada. E eu ia lá de lotação, passava o dia lá, pintando e ia para casa. Em 3 dias eu fiz a casa. 3 dias depois eu recebi R$ 700. Isso, gente, em 2011, o salário mínimo nessa época devia ser esse valor que está aparecendo para você aí, tá? Que eu não lembro agora. Mas imagina só, em 2011, R$ 700 era uma boa grana. Em 3 dias de serviço, imagina você. E aí, depois disso, eu comecei a me animar mais com a pintura, porque eu vi que eu consegui fazer uma repintura simples, né? Fechar alguns buraquinhos de parafuso com massa corrida PVA na época, né? Não tinha as manhas de usar gesso e tudo mais, mas fui fazendo da forma como eu sabia. E aí eu comecei a olhar com carinho diferente para essa profissão. Falei, poxa, se é fácil assim, eu acho que é bacana eu me inteirar mais sobre essa profissão e começar a entrar nela. E aí eu comecei a me interessar. De repente eu fui lá, fiz um cartãozinho de visita, falei, vou começar a pintar, vamos ver o que vai acontecer. E eu fiz mais alguns serviços sozinhos, né? Ia a pé trabalhar, levava rolo de pintura, levava pincel, pegava o cabo de vassoura do cliente na casa dele, né? E aí eu ia fazendo as coisas. Depois de um tempo, eu vi que a coisa começou a ficar mais séria. Só que eu também percebi que eu não tinha tanta informação sobre pintura. Eu só sabia pegar a tinta na lata ou no galão, colocar na bandeja, diluir um pouquinho, pegar o rolo, fazer a pintura e ir com rolo e com pincel. Mas se o cliente quisesse que eu fizesse uma preparação melhor da parede, uma preparação melhor de uma porta, que tinta usar numa porta, que tinta usar em uma janela de ferro, eu já não sabia. E aí eu comecei a ficar preocupado. Só que o bacana é que nesse meio tempo, algumas coisas começaram a acontecer. E aí um dia eu estava indo para casa a pé, porque eu não tinha nem com que andar, nem bicicleta, nem carro, nem moto, e de repente eu passei numa obra e vi um camarada fazendo algumas coisas lá. E eu achei interessante ele fazendo, ele estava aplicando um grafiato numa parede. E eu observei aquilo e tal e fiquei pensando, vou ali conversar com ele. E eu cheguei para conversar com ele, é um camarada chamado Ivanilson, que fez muita diferença na minha vida. E aí eu fui falar com ele e falei, escuta, você está fazendo aí um grafiato? Você não topa fazer uma obra comigo, não? Sabe por que eu falei isso para ele? Porque eu tinha fechado uma outra obra. E era uma obra que estava crua, estava no reboco ainda, precisava aplicar massa corrida por dentro, precisava aplicar textura por fora, fazer preparação. Gente, eu não sabia isso, eu estava apavorado. Mas eu sempre fui um cara muito comunicativo e sempre fui um cara de vendas. E pode ter certeza que ser pintor também é ser vendedor, porque você tem que vender o serviço para o cliente. Então eu vendi o serviço sem antes saber como fazer. E aí eu fiquei apavorado. Mas eu encontrei aquele camarada, ele olhou para mim e ele falou, quem que esse cara, esse Borsa está falando comigo? Mas eu vou dar uma chance para ele. E ele me deu uma chance. Ele falou, não, tudo bem, vamos lá, vamos ver o serviço junto com você. E nesse meio tempo ele foi comigo para a gente ver o serviço, uma pizzaria. Peguei a pizzaria para fazer e tal, muito bacana. E eu achei interessante que quando a gente começou a trabalhar juntos, eu observava tudo que ele fazia e copiava. Observava e copiava. Observava e imitava. Para não deixar ele entender que eu não sabia fazer.
Olha só, eu queria esconder dele que eu não sabia fazer. Eu sabia pintar, pegar um rolo, um pincel, mas eu não sabia aplicar uma massa, eu não sabia lixar uma parede, eu não sabia muita coisa. E aí ele falou, agora vamos preparar a parede por dentro para a gente poder aplicar a massa corrida. Eu falei, beleza. Ele pegou uma lixa, pegou uma folha de lixa, até tinha uma folha aqui, ó. Tem uma folha de lixa aqui, tá? Só para exemplificar. E aí ele começou a dobrar aquela folha de lixa assim, né? Ele pegou a folha, eu fiquei olhando ele fazer, eu peguei a folha de lixa, dobrei como ele fez. Aí ele dobrou de novo, eu dobrei de novo. Tem uma espátula aqui? Tem. Vou fazer só para você entender como é diferente a questão da lixa. Olha só que bacana. Aí ele pegou aqui, tô meio atrapalhado com essa lixa aqui, mas tudo bem. Dobrou a lixa em 4 partes, né? Aí depois ele pegou uma espátula e fez assim, ó, o que ele fez? Pegou a espátula e foi cortando a lixa até o meio. Depois disso, ele abriu a lixa de novo, eu abri a lixa de novo. Ele dobrou só um lado para dentro, aí eu já estranhando, dobrei o lado para dentro também. Primeira coisa que eu aprendi na pintura é diferente, viu, gente? Aí depois ele dobrou assim e depois ele dobrou assim. Aí eu fiquei olhando ele fazendo aquilo e depois eu fui entender por que ele fez aquilo. Porque ele fez o corte no meio para que as costas desse pedaço de lixa tivessem contato com esse pedaço aqui. Justamente para que o grão áspero desse aqui não entrasse em contato com o grão áspero desse lado. Então ele deixa uma costa lisa num lado de uma lixa assim. Bacana, né? Aí você usa um lado para lixar, você vira, usa o outro lado. Depois, quando você quiser utilizar a parte de dentro, você abre a lixa de volta, tá? Fecha o lado que você usou, recolhe para cá e usa o outro lado. Olha que bacana. Tá? Não liga não, porque não está muito bem dobrado aqui, mas essa aqui é a primeira ideia que um pintor precisa aprender para saber lixar. E depois disso, gente, eu comecei a observar mais ainda. A gente lixou todo o reboco da parede, depois varreu a parede, removeu aquela areia solta, depois aplicou um selador, depois chegou a hora da massa corrida. Ele abriu uma barrica, eu abri uma barrica. Ele pegou a desempena, eu peguei a desempena. Ele pegou a espátula, colocou a massa na desempena e foi aplicar. Eu só fui fazendo igual. Aí ele percebeu que eu não sabia fazer. Mas eu sempre fui mais esperto e consegui pegar o que ele estava fazendo. Alguma dica ele me deu e ali eu comecei a aprender mais sobre pintura. Olha que bacana. Depois a gente foi para fazer a textura do lado de fora, a mesma história. Eu via ele fazendo, eu fazia igual. Ele ia espalhando a textura na parede e eu vinha desenhando com o rolo cabelo de anjo que a gente usa para fazer textura. E assim a gente conseguiu fazer, separar por panos para não dar queima de textura, para não dar emenda, um monte de coisa. Eu comecei a aprender ali, gente. Eu lembro até hoje, isso foi em maio de 2011. Eu diria que foi o meu pontapé oficial no mundo da pintura. E ali a gente começou uma parceria. Por quê? O Ivanilson, nessa época que começamos a trabalhar, ele já tinha 15 anos de pintura, tinha 15 anos de experiência. E eu tinha uma experiência muito boa, vamos dizer assim, na parte de vendas. Eu era um vendedor nato já. Eu sei vender, eu sei pegar a situação e desdobrar ela. Então, muitas vezes eu fechava um negócio para a gente poder fazer a pintura e trabalhávamos em dois e rachávamos meio a meio. Sócios. 50-50, 50-50. E desse jeito a gente começou a pintura. E aí eu fui aprendendo. E sempre observando muito, atento a tudo, todos os detalhes, perguntando, querendo saber mais e captando a informação o mais rápido possível para poder absorver mais conhecimento e mais informação. E já colocando em prática. E dali em diante a gente começou uma parceria bacana. O Ivanilson acabou tendo muita paciência comigo no começo e eu consegui vencer essa barreira da teoria apenas e comecei a me tornar uma pessoa cada vez mais experiente na pintura. Aprendendo o que, gente? Aprendendo primeiro aqueles passos básicos da pintura, que é saber rolar uma tinta, recortar uma tinta, lixar uma parede, saber aplicar uma massa na parede, saber fazer uma textura, o básico que você precisa aprender para que você possa se tornar um pintor de base, ok? Isso é importante. Então, pode ter certeza que eu lixei muito no passado com a mão, foi muita lixa que eu já gastei,
foi muito rolo de tinta que eu já gastei, foi muita lata que já foi rolada por aí nas paredes afora, tá certo? Depois desse tempo, eu lembro que eu comecei a desenvolver aquilo que eu aprendia com ele. Então eu comecei a desenvolver, comecei a aprimorar, começamos a melhorar inclusive a velocidade dos nossos trabalhos, a gente começou a conseguir fazer mais rápido, e com isso a gente conseguia terminar uma obra, entregar para o cliente e partir para a próxima obra que já estava fechada. E aí o giro no mês começou a ser maior, a gente conseguiu fazer mais obras durante o mês. Automaticamente você sabe que isso significa que entra mais dinheiro durante o mês, porque você entrega uma obra e faz outra, né? E nesse meio tempo, gente, eu também fui aprendendo em alguns eventos. Esses eventos que acontecem hoje no Brasil todo, que são promovidos pelas lojas de tinta. Uma das coisas que eu sempre fiz e faço até hoje é ir nas lojas de tinta para ver se está tudo bem, como é que está o pessoal, tomar um cafezinho, conversar. Por quê? É importante você ser visto, é importante você estar sempre presente. E nisso vão aparecendo os eventos que acontecem com as marcas de tinta, os fabricantes, aqueles que produzem a tinta, a massa, a textura, os esmaltes, os vernizes. Eles sempre querem fazer os eventos e convidar os pintores para poder apresentar os produtos, para falar sobre os produtos, né? Mas no meio dessas apresentações, você acaba aprendendo muita coisa legal. Você acaba aprendendo muito sobre situações onde você precisa saber o que fazer. Porque na pintura você tem surpresa, gente, pode ter certeza disso. E aí, durante os eventos, eu aproveitava o máximo. Sempre nos eventos tinha o famoso churrasco, ou um lanche e tudo mais. Eu, claro, aproveitava isso, obviamente, mas eu ficava mais focado na informação, porque eu sabia que eu precisava da informação para me tornar um pintor cada vez melhor. Então, eu ia para o evento, eu aprendia sobre os produtos, mas sempre no final do evento, quando a gente era liberado para ir jantar, tá todo mundo junto ali confraternizando, eu aprendi a sentar do lado do técnico. O técnico do fabricante que estava ali promovendo o evento. E eu ia comendo, ia conversando com ele, perguntando algumas coisas, tirando algumas dúvidas e me aprofundando nas questões da pintura. Foi aí que eu comecei a me interessar por uma coisa que muita gente dificilmente se interessa. A tal da patologia, que eu tinha comentado com você, você lembra? E, gente, patologia é uma coisa interessante, porque ela é uma anomalia que acontece em paredes, né, alvenaria, nas madeiras, tá? E madeiras, quando a gente fala, podem ser portas, janelas, forros, tá? Que são de madeira, e também nos metais, que aí nós temos grades, portões, janelas de metal ferroso e até mesmo de alumínio, tá certo? São anomalias que a gente considera como se fosse uma doença. É aquilo que destoa da pintura. Você está fazendo a pintura e ela pode estar acontecendo naquele exato momento. Você está observando a parede, antes mesmo de pintar, você já está observando alguma coisa estranha, diferente naquela parede. Mas você muitas vezes olha para aquilo e pensa, é só dar uma raspadinha, é só tirar aquilo ali, bate o pó e tinta. Mas na verdade não é bem assim. Muitas das vezes você está se deparando com um problema onde você precisa decifrar qual é o problema e como você vai fazer o sistema correto de pintura para resolver aquele problema, que são as patologias, ok? Entre as patologias nós temos muitas, tá? Nesse vídeo ali agora eu não vou aprofundar mais sobre patologias, depois nós vamos fazer um vídeo a respeito das patologias, ok? Mas eu vou só dar alguns nomes aqui para a gente entender um pouquinho a respeito disso. E saber como identificar, fica para o próximo vídeo, tá bom? Mas quando você se depara com uma saponificação, com uma eflorescência, com uma extração de solúveis, com bolhas, gente, com infiltração, com bolor, com mofo, como resolver? Como eu posso fazer para levar aquela superfície, parede, janela, metal, madeira, para um melhor acabamento possível e de uma maneira que isso não volte mais a acontecer? E ali começou um outro dilema para mim. Porque até então, em alguns momentos, a gente pegava obra nova. Obra nova, gente, quando você pega lá uma casa, uma sala comercial, que está só no reboco,
ou como o pessoal do Sudeste fala, tá embolsada, né? A casa foi embolsada. Aqui no Sul a gente fala rebocada. Ela tá no reboco. E aí você sabe qual é o processo fazer. A casa é nova, a edificação é nova. Então você sabe que você vai passar um selador, você vai aplicar massa PVA por dentro, você vai aplicar uma textura rústica por fora, um grafiato, uma textura projetada ou massa acrílica por fora e tudo mais. Você já sabe como fazer. Existe um passo a passo para quem faz obra nova que é mais fácil de se fazer. É só você seguir esse passo a passo e entregar a obra para o cliente dentro de um prazo que você vai estipular para ele. Mas quando você pega uma repintura, uma reforma, aonde aquele imóvel, aquela casa, aquele apartamento, aquela sala comercial já tem um histórico. Ou seja, ela já foi repintada muitas e muitas vezes. E você não sabe que tinta foi utilizada lá, você não sabe o que foi feito, você não sabe se o outro pintor, de repente, escondeu alguma patologia, alguma doença que está ali embaixo, só esperando você botar o dedo para ela estourar na tua mão. E aí? O que fazer? Como é que você vai resolver isso? E aí que eu comecei a ficar preocupado de novo. Porque tanto eu como o Ivanilson, muitas vezes a gente pensava, é só dar uma raspadinha, tira o pó e tinta. E na verdade não é assim que funciona. Na verdade você precisa identificar o problema dentro daqueles nomes que eu falei para você. E depois que você identificar o problema, você tem que saber como solucionar esse problema para que quando você termine a obra e volte para sua casa, o cliente não fique amaldiçoando até a tua quinta geração, porque o problema está voltando, tá certo? E aí eu comecei a me aprofundar mais nessa questão das patologias. E foi então que eu comecei a me destacar um pouco mais na pintura. Por quê? Porque a maioria dos pintores, muitas vezes, só tem interesse em obra nova. Mas as obras que precisam ser reformadas, precisam ser repintadas, que guardam surpresas dentro da parede, dentro da janela, dentro daquela porta de madeira, madeira resinosa, que você precisa resolver. E aí, quando você se depara com aquela situação e você tem que ser rápido para resolver, porque o cliente também tem pressa, você tem que sair logo da casa do cliente, porque ele está morando lá dentro, e você é um organismo estranho dentro da casa do cliente, que está interrompendo a sua forma de viver, os seus costumes, e aí você precisa produzir. E aí foi que eu comecei a aprender como resolver os problemas, um a um. Muitos deles, gente, eu quebrei a cabeça, confesso para vocês, porque às vezes você pensava que era de um jeito e não era, né? E dessa forma a gente conseguiu solucionar muitas coisas e começamos a trazer mais clientes. Por quê? Porque um cliente bom, um cliente bem atendido, traz outro cliente bem atendido para você. E a coisa começou a pegar de uma forma um pouco mais rápida. Não, você está com um problema lá na sua parede? Liga para esse pintor, o Peter resolve. Aí eu achei bacana, gente. Quando esse negócio começou a pegar, chama o Peter resolve. Eu gostei demais, porque realmente a gente chegava e devido ao conhecimento que a gente acabou adquirindo, né, tanto eu como o Ivanilson também, porque a gente acabou buscando juntos para saber resolver os problemas, nós realmente conseguíamos resolver os problemas. Né? Então foi assim, durante o tempo nós fomos indo em eventos, sempre presente em eventos e buscando conhecimento para poder levar um melhor trabalho, um melhor serviço para o cliente. Dessa forma a gente começou a crescer, inclusive caindo aí nas graças dos clientes. Tá? Quando eu falo cliente para você, é porque assim, o meu foco principal como pintor é o cliente. Eu preciso ter o cliente perto de mim, porque é ele que traz o dinheiro que vai pagar as minhas contas. Ele é que traz o dinheiro que vai me permitir sonhar, fazer planos. Então, automaticamente, a gente começou a crescer cada vez mais, buscando sempre agradar o cliente, que é o nosso foco maior, tá certo? A minha busca incessante por conhecimento, a minha busca incessante por mais experiência, diz respeito à parte do cliente. Ele é o meu foco principal. Outra coisa importante que eu queria salientar para você que tem interesse em trabalhar com pintura. Presta atenção numa coisa interessante. Você já ouviu falar de 3 palavras como essa? Potencial, capacidade e competência? Eu vou contar uma história para você que eu acho que pode te ajudar mesmo que você não siga nessa profissão de pintor. E se você já é pintor e está vendo esse vídeo, talvez possa te ajudar em outras situações.
Quando eu ainda trabalhava com visitação médica, eu lembro até hoje, eu cheguei num dos meus patrões e falei para ele assim, tive a coragem de perguntar para ele: você está feliz com o meu trabalho, com os resultados que eu estou te dando? E eu recebi uma resposta que me deixou impactado, porque ele havia me dado aumento, ele havia me dado promoção, mas ele sempre andava com a cara fechada comigo, e eu achei aquilo estranho, uma coisa não batia com a outra. E ele olhou para o computador dele, nem para mim, e falou assim: você tem potencial, cara. Gente, confesso para vocês que quando ele disse para mim que eu tinha potencial, o meu chão parece que saiu. Sabe por quê? Porque você ter potencial significa nada. Ter potencial quer dizer que você é um cara saudável, você é um cara inteligente e que você é capaz de adquirir algo. Mas você ainda não adquiriu nada. Você não atingiu nada. Você só tem potencial. Você é uma pessoa que tem potencial para fazer tal coisa. Você é uma pessoa, por exemplo, que tem potencial para dirigir um carro. Por que você tem potencial para dirigir um carro? Porque de repente você tem um bom reflexo, que de repente você presta atenção, mas você sabe dirigir um carro? Não. Então você não tem nada. Interessante isso, né? Ter potencial. Quando alguém olha para você e fala assim que você tem potencial, quer dizer que você não atingiu nada, quer dizer que você ainda precisa começar partindo do zero para adquirir alguma coisa. A segunda palavra é ter capacidade. Ter capacidade é um nível acima de ter potencial. Por quê? Porque aí você já está se preparando, você estuda para aquilo, você busca teoricamente, você adquire conhecimento, você estuda mais, você busca informação, você tira dúvida, você pratica e erra, você pratica e erra, de repente você pratica e começa a acertar. Começa a acertar e eu vou acertando, e aí você consegue adquirir a capacidade, porque eu sei tanto na teoria como eu sei também na prática. Eu estou pronto, eu estou capacitado. Voltando para a ideia do dirigir um veículo, eu fui para uma autoescola, eu me inscrevi, eu fiz as aulas, eu fiz os testes, eu fiz as aulas de carro, de moto, enfim, e eu fui, quase bati o carro nas aulas e engasguei o carro, ele apagava e tal, mas depois de algumas aulas eu estava preparado para dirigir um carro. Eu tinha informação das leis de trânsito, eu sei engatar uma marcha, eu sei pisar numa embreagem, num freio, eu sei coordenar tudo isso, eu estou preparado, capacitado para passar no exame para poder adquirir uma carteira nacional de habilitação. Então eu tenho capacidade. Um pintor, ele começa com potencial. Você tem potencial para ser pintor, mas depois você busca se capacitar. Você precisa estudar, você precisa praticar. A primeira vez que eu tive contato com textura hidrorrepelente ou textura rústica, eu vi numa esquina um cara fazendo um paredão assim. Aí eu resolvi parar embaixo da sombra de uma árvore e ficar olhando ele fazer. Eu via que ele pegava aquele rolo, pegava aquela textura, colocava na parede. Pegava e colocava, daqui a pouco ele voltava e desenhava a textura. Eu fiquei olhando. Fui numa loja de tinta, comprei uma barrica de textura, levei para casa, forrei com um jornal, peguei o rolo que o cara me indicou, preparei tudo, fiz. E adivinha? Deu tudo errado. Mas sabe por quê? Porque eu estava começando a parte da prática. E eu precisava fazer mais vezes. Você precisa repetir, fazer por exaustão até conseguir atingir o sucesso. Depois de um tempo eu me tornei um cara fera em textura. Sei fazer textura, sei que não pode se usar textura fazer textura numa parede muito quente, porque você corre risco de queimar. Se a parede for muito grande, você precisa fazer por panos. Depois a gente vai entrar mais nisso aí e a gente vai ver na prática também como é que funciona. Então assim, você tem que se capacitar para poder desenvolver a tua profissão de pintor, tá? E a terceira palavra, que se chama competência. Gente, primeiro você sai do potencial, você se capacita e depois você se torna competente. O que é ser competente? Ser competente é os dois extremos que eu citei aqui para você. O primeiro extremo foi quando aquele meu gerente, na parte de visitação médica, falou para mim, olhando para o computador: você tem potencial. E ser competente é quando você recebe a seguinte palavra da pessoa: o Peter resolve. Não tem coisa melhor de se ouvir, porque aí demonstra que você é competente. Não, esse problema da parede, fulano não resolveu, Beltrano não resolveu, chama o Peter que ele resolve. Sabe por quê? Porque eu já saí do potencial, passei pela capacitação, já errei algumas vezes sim, mas acertei muitas vezes e hoje eu consigo ter
a solução para o cliente. Então existe a competência. Olha que interessante. Procura analisar na tua vida em qual fase você está. Se você está na potencialidade, na capacidade ou na competência. Isso é importante para que você possa, então, direcionar a sua vida, ok? Pessoal, só para falar a respeito um pouquinho aí dos cursos que eu fiz, teve um curso que eu realizei, foi no ano de 2017, tá? Ele durou 5 meses porque foram módulos, né? Era um módulo por mês, tá certo? Onde nós íamos 2 noites por mês e íamos absorvendo toda a informação. Foi um curso promovido pela Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, que até então fazia turmas presenciais para se fazer o curso, né? Eu lembro que a nossa turma foi a última a fazer esse curso presencial, porque depois disso a Abrafat encerrou os cursos e não deu mais esses cursos. Mas eu gostei demais desse curso, porque ele aprofundava muito na questão da pintura, separando os substratos, trazendo tudo para uma informação mais técnica e nos trazendo a informação mais aprofundada. Tá? Fiz esse curso da Abrafat, foi excelente, foi um tempo muito bom. Depois eu fui convidado a viajar para um fabricante em Porto Alegre para receber lá o certificado, e lá também eu recebi um laureamento como pintor destaque do curso. Foi muito bacana isso, foi muito gostoso, tá? A gente só tem que tomar cuidado para que isso não massageie o nosso ego, tá certo? Você não pode se exaltar porque você está fazendo algo. A gente tem que entender que quando você faz um curso, algo é para melhorar a tua profissão, para atender melhor o cliente. Lembra que eu falei lá atrás? Isso é importante, tá? E eu resolvi citar esse curso porque é importante sim, para se tornar um pintor profissional capacitado e competente, você estudar. Pintor tem que estudar sim. Pintor precisa pegar a embalagem das latas, dos galões e ler antes de aplicar. Pintor precisa saber as ferramentas que precisa usar para cada tipo de superfície, para cada tipo de produto. Pintor precisa saber resolver os problemas. E isso é importante você estudar, tá certo? Pessoal, esse é um pouquinho da minha história. Meu nome é Peter, tenho 42 anos de idade, sou muito bem casado, graças a Deus, tá certo? E espero você nos próximos vídeos. Até mais!